Oi gente, aqui é o Lucas. E eu sou o Iago. Sejam bem-vindos a mais um Dia de Venda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre It, a Coisa, do Stephen King. Esse vídeo aqui vai ser um pouco parecido com o vídeo que a gente fez sobre Carrie a Estranha, do Stephen King também. Foi um livro que nós dois lemos na mesma época, então a gente resolveu fazer um vídeo um pouco diferente de nós dois fazendo meio uma discussão. Então caso você não tenha assistido, está aqui em cima nos cards pra você ver. O Veda está na última semana, então se você ainda não viu nenhum dos vídeos, tem uma playlist aqui no canal pra você assistir todos os vídeos que já aconteceram até agora. Então assim que esse acabar, corre lá pra você assistir tudo. It, a Coisa, se não é o livro mais famoso do Stephen King, é certamente um dos mais famosos. E foi o meu quarto livro do Stephen King que eu li, não lembro, mas sem dúvida alguma foi o melhor de todos. Acho que foi meu terceiro livro, eu li Saco de Ossos, Carrie a Estranha e It, a Coisa. É um dos meus livros favoritos do Stephen King, com certeza. Já coloquei ele em algumas tags aqui no canal. Só tem elogios para dar para esse livro. E como eu já falei em outros vídeos, não parece que você vai ler 1100 e tantas páginas. Se você era uma das pessoas que acreditava que esse livro aqui não ia ser um livro que ia te agradar porque ele se tratava da história de um palhaço assassino, você está muito enganado. Eu vou tentar fazer você tirar essa ideia da cabeça e pegar esse livro pra ler logo. Esse livro aqui vai contar pra gente a história de um grupo de amigos que se chama Clube dos Perdedores. E esse grupo vai reunir alguns meninos de personalidades bem específicas e bem diferentes, com histórias bem diferentes umas das outras. E eles vivem numa cidadezinha pequena chamada Derry, que fica no Maine, lá nos Estados Unidos. E o que acontece é que essa cidade é atormentada por uma entidade, que é a Coisa, e essa entidade em determinados períodos desperta nessa cidade e causa catástrofes, gerando mortes e desaparecimentos. No caso aqui do início desse livro, o irmão de um dos personagens principais acaba sendo levado e comido por essa Coisa. E é aquela cena icônica e famosa do palhaço no bueiro, do menininho na chuva com o barquinho, que todo mundo já conhece, né? O livro começa exatamente nessa cena, a gente vai acompanhando o George nessa caçada ao barco dele. Mas essa entidade não assume só a forma de um palhaço, ela pode se transformar no maior medo de qualquer pessoa. O que acontece é que ela usa a forma de palhaço para atrair as crianças, porque os medos das crianças são mais fáceis de serem personificados. Os medos dos adultos já são um pouco mais complexos, então ele usa essa forma para atrair as crianças e devorá-las. E fim da história, é isso. Então nesse pequeno livro a gente vai acompanhar esse grupo de amigos que vai crescendo ao longo da história, novos integrantes vão chegando para fazer parte desse grupo, tentando desvendar esse mistério da Coisa e tentando derrotar ela e fazer com que Derry se livre dessa entidade maligna. E o grande lance desse livro é que ele não vai ser contado só em uma linha temporal. Nós vamos ter essas crianças no passado como crianças e intercalando com períodos do presente onde elas já são adultas. No caso também era passado, né? Porque é 1980. Mas enfim, no presente do livro, onde essas crianças já cresceram, são adultas e estão retornando à cidade. Porque, pelo visto, quando elas eram crianças, elas não conseguiram derrotar a Coisa. E essa não é uma simples história de palhaço assassino, porque a gente vai entrar na vida dessas crianças e cada uma tem uma história, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem algum problema de vida pra resolver. E essa história é uma metáfora perfeita sobre como a gente cresce e como a gente tem que se livrar de alguns medos pra poder evoluir, pra poder se tornar adulto. E o principal é que ela é uma bela história de amizade. E esses adultos darem valor à promessa que eles fizeram quando pequeno, é muito legal essa parte. A promessa que eles fizeram quando pequeno é que eles voltariam a Derry caso a Coisa voltasse a atacar. Eles recebem esse chamado, eles lembram dessa promessa, eles vão voltar a Derry porque eles precisam resolver isso. Mas isso a gente vai vendo mais pra frente no livro. Como o Lucas falou, esse livro aqui, a gente vai descobrindo coisas sobre esses personagens crianças e a gente vai descobrindo coisas sobre esses personagens adultos. E os reflexos que algumas situações que eles passaram quando crianças, como isso afeta a vida adulta deles. A gente vê certos pontos que eles evoluíram e outros pontos que eles não evoluíram, como a Coisa afetou a vida deles. Gente, sério, o Stephen King fez uma obra-prima nesse livro aqui. Não tem como elogiar mais que isso, porque é só amor. A gente tem grandes questões inseridas na história. Não é só um livro de crianças querendo brincar e tudo mais. Não, você vai ter lições de vidas inseridas aqui. A gente tem questões de racismo que o Mike sofre, questões de abuso sexual e machismo extremo que a Beverly sofre nesse livro aqui, e outras questões que vão sendo mostradas pra gente. A gente tem questão de bullying também, que todos eles sofrem na mão de uma criança que vai perseguir pra cometer bullying contra eles. O Henry é um personagem que também a gente vai conhecer a história dele. A relação com o pai dele é bem difícil. E o Stephen King vai mostrando isso pra gente ao longo da história. A gente vai sentir medo nesse livro aqui sim, eu não vou enganar vocês. Eu senti muito medo em It, a Coisa, principalmente quando eu li de madrugada. Eu pegava esse livro pra ler antes de dormir e o capítulo sempre acabava com a Coisa atacando ou aparecendo ou de alguma forma aterrorizando. E eu ficava sem dormir e tinha que ler mais pra me acalmar, porque a Coisa me deixava nervoso. E quando você vê, você já leu 100 páginas. Esse foi o primeiro livro do Stephen King até agora que realmente
realmente me deixou com medo, porque eu lia de madrugada e aí eu via os barulhos e ficava, meu Deus do céu. E eu tenho muito medo de palhaço também, por isso que eu evitei esse livro por tanto tempo. Mas depois de assistir muitos vídeos por aí, eu realmente quis e me interessei muito por essa história, eu quis ler. O filme foi um grande influenciador também. Foi. Mas existem alguns pontos específicos que eu gostaria de tocar aqui, porque senão seria um vídeo de discussão, não é mesmo? A gente não vai mais segurar o livro não, tá, gente? Porque tá muito pesado o negócio aqui. Bem, primeiro de tudo já vou começar com a polêmica, e todo mundo sabe que It tem uma cena polêmica lá no final que eu gostaria de comentar muito sobre isso, que eu tô guardando a opinião pra mim, e eu quero contar aqui. Fica tranquilo porque essa cena não é um grande spoiler, apesar dela acontecer no final, existe todo um porquê e toda uma metáfora em relação a essa cena, então não importa você saber o que acontece nela, mas sim o que tá por trás dela. E bem, provavelmente você já ouviu falar dessa cena polêmica, porque todo mundo comenta sobre isso, e o que vai acontecer é que no final do livro essas crianças vão fazer sexo entre si com a Beverly, e muita gente pelo visto se incomodou com essa cena e eu gostaria de dizer a minha opinião sobre isso. Chega um determinado ponto que tá uma atmosfera lá, alguma coisa influenciando, e a solução que todos eles encontram é que eles precisam transar com a Beverly naquele momento, então eles vão fazendo fila indiana, cada hora um, e eles têm 12, 13 anos quando isso acontece. Esse é o grande problema, essa é a grande questão que todo mundo fica assustado, porque eles são crianças indo fazer sexo. Tá, agora eu vou explicar os meus pontos. Primeiro de tudo, esse foi um livro que o Stephen King escreveu numa época que ele estava usando drogas, muitas drogas e drogas muito pesadas. Então, não que isso justifique, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu acredito que se Stephen King estivesse escrevendo esse livro, hoje essa cena não teria, porque essa cena tem uma finalidade e eu acho que hoje ele encontraria uma outra coisa pra substituir isso, pra colocar no lugar. Mas ok, está escrito, tá feito o negócio. Mas a gente tem que lembrar que essa história se passa numa cidade do interior de um estado pequeno dos Estados Unidos na década de 50. Quer dizer, né, faz muito tempo atrás e é num lugar muito isolado. E existem várias cenas desse livro em que essas mesmas crianças estão usando drogas. Elas estão fumando cigarro, elas estão tentando esfaquear umas às outras, não essas crianças do Clube dos Otários, mas outras crianças estão querendo matar, assassinar as outras. E eu não sei em que realidade essas pessoas que comentaram sobre isso vivem, mas hoje, no Brasil, em cidade grande, nós temos crianças de 12 anos que já começam a sua vida sexual com essa idade dos personagens do livro de 12 anos. Então eu acho um pouco hipócrita a gente classificar essa cena no final do livro como a cena polêmica, quando a gente tem várias outras cenas ao longo do livro que também são polêmicas, e você simplesmente ignorar que ainda hoje existem crianças que passam por essa realidade. Que apesar da quantidade de informação e de discussão que a gente tem hoje sobre esse assunto, até hoje esse tipo de conversa não chega nessas crianças e elas não aprendem o que é uma vida sexual desde cedo, uma vida sexual com segurança. Então assim, nos anos 50, na cidade do interior dos Estados Unidos, eu acho muito problemático você querer falar que isso é polêmico, porque sinceramente pra mim existem outras cenas ali naquele livro que são muito mais discutíveis do que essa. Principalmente porque essa tem uma finalidade toda bonitinha que eu não vou dizer o que é. Mas enfim, eu não achei essa cena polêmica, caso você queira essa conclusão aí explícita. Então assim, não que eu tenha gostado da cena, não gostei realmente, eu acho que poderia sim haver diversas maneiras de colocar a mesma metáfora que ele queria, porém, entendo e não vou criticar. Eu acho essa cena problemática sim, porque são crianças e é uma menina pra 5 ou 6 meninos. Eu acho essa cena problemática existir ali sim, porque eles não tocam umas às outras. E sim, os homens vão transar com a mulher, ou seja, os garotos vão transar com a garota. Beverly consente com esse sexo. Eu acho que é uma cena que podia ter sido feita diferente. Não é uma coisa que segue a linha dos personagens, eles não têm essa conotação sexual o tempo todo. Como o Lucas falou, existem outros problemas ao longo do livro, como a questão racial, um problema debatido, a questão da gordofobia, a questão do bullying mesmo é bem debatido. A gente vê aqueles personagens muito bem caracterizados, como os valentões, e as coisas que eles fazem são bem reais. As atitudes que o Henry toma, por mais que às vezes ele seja influenciado um pouco pela coisa, porque tem isso, né, a coisa influencia as pessoas. E você vê bem que atitudes comuns hoje em dia ainda, nos Estados Unidos, o Stephen King só botou a coisa como um elemento fantástico na história, mas que se não existisse isso, aquelas coisas provavelmente aconteceriam como acontecem. E que você vê bastante por aí são pessoas reclamando sobre a escrita do Stephen King, acusando ele de um racismo velado, uma homofobia velada. Eu não concordo. Eu também não concordo com isso, porque no livro a gente tem personagens demonstrando sim racismo, homofobia. A escrita do Stephen King vai mudar de acordo com o personagem, de acordo com o ambiente que ele tá passando ali, o cenário. Então quando você tem um personagem que tem esse tipo de pensamento, ele vai botar ali aquela escrita como se fosse aquele personagem pensando. Você tem momentos que aqueles personagens vão falar palavras pejorativas pra outros, e nisso o narrador também vai pensando daquela forma. E eu acho que é um artifício que o Stephen King usa
usa pra te inserir na pele daquele personagem, vamos dizer assim, trazer mais a realidade pra você. Fazer você sentir, né? Fazer você sentir tudo aquilo, porque quando você tem um ponto de vista de outro personagem, a escrita é outra, o pensamento do narrador é outra, a forma como o narrador descreve a cena é outra. Então eu acho que é um artifício muito claro que o Stephen King usa. E muita gente não entendeu, pelo visto. É. Porque apesar do narrador ser em terceira pessoa, você sente a diferença de cada narrador quando o foco daquela cena, daquela partezinha, daquele capítulo é em determinado personagem. Você vê essa mudança e eu acho que muita gente não entendeu isso, pelo visto. Porque quando o narrador usava esses termos pejorativos, parece mesmo que é racismo, homofobia e tudo Parece mais. que é o autor querendo falar isso na obra, quando na verdade é o personagem que é assim mesmo. Porque o Stephen King faz questão de mostrar aquela cena e você identificar que aquilo está muito errado. Não é uma coisa que dá pra passar velado, não. É uma coisa que você vê que tá explícito que é muito errado. Ai, gente, e o filme, aquele amorzinho? Vocês assistiram no cinema porque foi maravilhoso, foi uma adaptação ótima. E me fez acender a vontade de reler o livro. Quando a gente assistiu o filme, a gente ainda estava lendo, a gente não tinha terminado de ler. Eu pensei que isso fosse estragar a minha experiência, mas não foi isso que aconteceu. Então, o filme foi maravilhoso, os atores foram maravilhosos. Estamos super ansiosos para a parte 2. Demais, demais. Gente, sério. Quantos minutos? Vou dizer que a adaptação é um pouco diferente. Então se você não quer ver o filme porque quer ler o livro antes, eu acho que isso não é um empecilho pra você. Não vai fazer tanta diferença assim. Eu amo It, a Coisa, pela obra cinematográfica que ele é. É um dos melhores filmes da minha vida também. E eu consegui realmente separar o filme da obra. Não tem aquela coisa de tipo, ai, tem certos pontos que são explicados no livro. Faltou aquilo outro. Coisas faltaram, mas, gente... It, a Coisa, o filme, é uma obra completa. E eu pensei que fosse estragar um pouco o final, porque como o livro é contado dessa forma paralela, o final do livro é tanto o final para as crianças quanto para os adultos, e o filme só conta a parte das crianças, então eu achei que fosse estragar isso, mas eles modificaram para não ficar parecido, né, dos dois filmes, e fez toda a diferença, foi muito bom. Acho que não estraga não. E vamos continuar aí na luta pra ver a parte 2. Enquanto esse veda está acontecendo, as filmagens estão começando a parte 2. A gente vê a notícia, a gente fica cada vez mais ansioso. E é isso aí, vai vir final de 2019, se eu não me engano. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum ponto sobre It, a Coisa que você queira acrescentar, comenta aqui que a gente vai discutir com você nos comentários. Não discutir de forma ruim, discutir de forma boa. Vamos trazer essa conversa pros comentários. Às vezes vocês também têm pontos de vista que a gente não teve. Então comenta aqui embaixo, por favor. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Se você quiser comprar It, a Coisa, tem um link ali no box de descrição que vai pra Amazon. E comprando com o nosso link você ajuda o canal a crescer. Então muito obrigado. Se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê amanhã, hein? Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tá acabando. Tchau, tchau.